Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta trazendo os nossos resumos semanais da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar da nossa 7ª lição da nossa revista de adulto, que estamos tratando sobre o Sermão do Monte e a relevância para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Hoje nossa 7ª lição falando sobre não retribuir segundo os padrões do mundo, ou olho por olho, dente por dente, e assim sucessivamente. Nós somos povo de Deus, nós somos nação escolhida, sacerdócio real, e nós somos luz do mundo, sal da terra. Então, a Igreja de Cristo anda na contramão do mundo. A Igreja de Cristo não se equipara, não se assemelha aos padrões mundanos. Nosso manual de conduta é a sã doutrina, a Bíblia Sagrada, o nosso manual de conduta, de fé, de prática. Então, nesta 7ª lição, nós vamos falar sobre a questão de como agirmos diante de um momento de ira, de um momento de contenda. Não devemos retribuir da mesma forma que muitas vezes somos tratados. Nós temos que dar o exemplo e mostrar o outro lado. Por isso a importância do cristão ter equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, para saber lidar diante dos momentos, de situações de pressão, que a vida cristã, a vida de uma maneira geral, nós nos deparamos muitas vezes em situações que requer uma maturidade na hora de lidar com o momento de desentendimento, vamos dizer assim. Na semana passada, na nossa 6ª lição, nós falamos sobre expressando palavras honestas. Não devemos emprestar nossos lábios, a nossa boca, para falar mentira, para entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, que ele mente desde o princípio, que ele nunca se firmou na verdade. E aqueles que mentem, que andam na mentira, são filhos do diabo. Então, nós falamos sobre essa questão e hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a questão da maneira de nos portarmos, de nos diante de um momento de situações que acontecem no nosso meio, que muitos retribuem de uma maneira equivocada. Muitos chegam a dizer que eu sou crente, mas o meu braço não é, eu sou crente, mas minha mãe não é, mas a minha mão não é, na verdade. Não pise no meu calo, não pise no meu pé, porque nessa hora eu deixo de ser crente. Nós temos que ter um comportamento digno de servo de Deus. Então, o nosso texto bíblico está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48, tratando, novamente lembrando que o Evangelho de Mateus, ali do capítulo 5 ao capítulo 7, estamos tratando ali da questão do Sermão do Monte. E Jesus vem falar aqui no capítulo 5, versículo 38 ao 48, da questão da lei de talião, né? Que é olho por olho, dente por dente. Jesus vem refutar, rebater esses ensinamentos dos fariseus e mostrar que dar o exemplo que devemos agir de uma maneira contrária ao padrão do mundo, tá bom? Deixa o seu joinha no nosso vídeo, deixa o seu comentário. Se você não segue o nosso canal, nos acompanhe, né? Se for, compartilhe o nosso vídeo, que quando você age, cria uma ação no nosso vídeo, o YouTube recomenda, indica ele para outras pessoas e outras pessoas também passam a acompanhar o conteúdo dos nossos vídeos, tá bom? Deus continue te abençoando. O nosso texto áureo está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus falando ali através dos ensinamentos ali de Moisés, que
não te vingarás, né? O melhor caminho é procurar a conciliação, o entendimento, o perdão, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Na nossa verdade prática, o cristão não deve guardar rancor, nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Desta forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o caráter transformado por Jesus Cristo. Então, na medida que nascemos de novo, que somos transformados, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida e vamos sendo moldados, transformados, segundo o fruto do Espírito Santo de Deus que é desenvolvido em nós, que está lá registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Depois é interessante darmos uma olhada no fruto do Espírito que começa ali com o amor, né? João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20, que se dissermos que amamos a Deus, que nunca vimos, e odiamos o nosso irmão, somos mentirosos. Que amor é esse? Se estamos vendo alguém todos os dias ali e não amamos, como vamos dizer que amamos a Deus que nunca vimos? Então, João vem dizer na sua epístola que quem assim age é mentiroso. Então, que Deus trabalhe em nosso coração e nos ensine, transforme, na verdade, o nosso pensamento, a nossa mentalidade, a nossa maneira, a nossa natureza, segundo o padrão divino que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte, nos ensinou. Então, vamos aprender, fazer um resumo sobre essa nossa lição, essa nossa 7ª lição desse segundo trimestre. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar vingança ou retribuir na mesma altura. Este é o padrão do mundo, mas nós temos que ser diferentes. Jesus disse que devemos fazer bem àqueles que nos ofendem, ao invés de nos vingar destes, né? Devemos amar e perdoar. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos, passemos a amar, a perdoar, a ter um comportamento diferente daqueles que nos ofendem, a dar o exemplo, ser exemplo para aqueles que nos ofendem, mostrar o perdão, agir ao contrário do comportamento deles, porque desta maneira, de certa forma, estamos desarmando e mostrando que somos diferentes. O primeiro tópico da nossa lição vai falar: a vingança não é natureza do reino de Deus. E aqui ele vem apontar sobre a questão da lei de Talião. A lei de Talião, que foi um código, né? O código de Hammurabi, que foi ali o primeiro código de lei que vigorou ali na Mesopotâmia entre 1792 e 1750 a.C., que se baseou aqui nessa lei de Talião, que quer dizer olho por olho, dente por dente, ou seja, retribuir a ofensa na mesma altura. Como o código dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima, né? É o código de Talião, que retribuía ali o mal na mesma altura, né? Na mesma altura. E Jesus vem dizer que não é assim. Esse era um princípio de justiça que era visto ali na lei de Moisés, retribuir na mesma altura ali, né? A natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime. Então a lei vinha estabelecer ali para que havesse equilíbrio, leis para serem respeitadas, né? Então, se alguém ofendesse, esse seria retribuído na mesma altura. Mas Jesus, nós lembramos, mostrando, o Novo Testamento vem revelar que Jesus veio trazer o amor, a graça, mostrar que o amor de Deus é diferente, que o povo da antiga aliança, o povo ali do Antigo Testamento era um povo de dura cerviz. O povo saiu do Egito escravo,
tornou-se uma nação e precisava de ordenanças, de lei, de diretrizes para se comportar como cidadão de um país. E aí nós lemos que a lei ali era dividida ali em 3 partes, vamos dizer assim, que era a lei moral, lei cerimonial e a lei civil. Como o cidadão devia se comportar como cidadão de um país, de um estado. A lei cerimonial, ali relacionada ali ao serviço do tabernáculo, do sacerdote, dos levitas, dos sacrifícios ali. E a lei moral, que era o comportamento que cada pessoa, cada homem, cada mulher tem que agir dentro de uma sociedade. Amar o próximo, respeitar, honrar, agir dignamente. Então a lei de Italião vinha pontuava com essa questão, que se alguém ferisse o outro, o nível, a retribuição teria que ser na mesma proporção, não extrapolar na mesma proporção. Mas Jesus vem nos mostrar diferente, que devemos amar, perdoar aqueles que nos ofendeu, porque assim o reino de Deus, o nome de Deus é glorificado na nossa vida. Porque se agíssemos da mesma maneira, que amor existiria em nós? Que comportamento, que exemplo estaríamos dando, né? Então, infelizmente, existe muito em nosso meio que não são convertidos, não são transformados e acabam agindo de uma maneira que não glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. A lei de Italião, no seu propósito, desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança e a retribuição pessoal. Mas Jesus veio mostrar que não é desta maneira. O caminho é o perdão, é a reconciliação. Perdoar e seguir seu caminho. Mostrar que somos diferentes, né? O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um servo do Senhor, de um cristão salvo, qualquer sentimento de vingança, nem que seja para o pior do inimigo, pois ele está consciente de que a vingança pertence a Deus. Está lá registrado em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Deus é o Deus que julgará, não somos nós. Nós estamos aqui para aprendermos com os ensinamentos de Cristo, de que somos diferentes, que temos nossa mente transformadas. Perdoar, não termos um coração rancoroso, um coração duro, insensível. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites de retribuição de uma pessoa que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar ali a vida de maneira justificável. O que você poderia reivindicar seria tirar ali o olho também, né? Então, na mesma proporção, no mesmo nível, né? Só que Jesus ensina que, em vez de tentar vingar-se do outro que o havia prejudicado, devemos perdoá-lo, fazer o bem, mostrar a nossa outra metade, mostrar a maneira certa de agir, não agir da mesma forma dos padrões mundanos. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Nós somos transformados dia após dia, ano após ano. O processo de amadurecimento, de crescimento, de maturidade espiritual é constante. É constante. Por isso o cristão deve ter um equilíbrio na sua vida cristã. Não é só oração
sem o conhecimento da palavra de Deus, sem a leitura, sem a meditação, sem o equilíbrio. Porque existem muitos que são muito santos, vamos dizer assim, mas no momento de pressão, perde as estribeiras e parte para a agressão. Que santidade é esta, né? Então precisamos ter o equilíbrio. O conhecimento da palavra de Deus nos ensina como devemos agir, como devemos responder, como devemos falar, ou seja, falar na hora certa, calar-se na hora certa. A palavra de Deus nos ensina todos esses pormenores que nos ajudam na nossa caminhada cristã e ser exemplo, ser luz do ser, sal que salga, que dá sabor, que tempera, ser luz. É muitas vezes nestes momentos de pressão a gente mostrarmos que temos a mente de Cristo, que agimos diferente. A partir daí, nosso comportamento mostra para o outro que há transformação em nós, que somos diferentes, que há algo diferente em nós, que não caminhamos segundo os padrões do mundo. E o nosso testemunho toca no outro. E acaba o Espírito Santo trabalhando no coração daquela outra pessoa. E muitos vêm para Cristo a partir de um comportamento daqueles que foram ofendidos, mas agem de uma maneira tão extraordinária que acaba desarmando totalmente aquele agressor. E Deus vai trabalhando nesta maneira. Não é fácil, não. Dizer que é fácil não é, mas nós somos transformados dia após dia após dia, pela renovação da palavra de Deus em nosso coração, em nossos corações, todos os dias. Então devemos aprender com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os salvos em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, não a vingança. E tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. A vingança pertence a Deus, não a nós. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 30. Romanos 12, 19. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. O amor e a expressão natural do reino. O amor é a expressão natural do reino. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como devemos resistir ao mal e agir diferente. Primeiro, virar a outra face. O que é isto? Quando somos esbofeteados, tratados de uma maneira ríspida, vamos dizer assim, ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas daquele que está nos ofendendo. Esse é o instinto natural, né? E às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Complica ainda mais a situação. Você está num relacionamento com seu cônjuge e num momento ali de desentendimento, vamos dizer que a esposa responde ali com rispidez, com raiva, solta uma palavra que machuca, aí sem pensar vai retribuir na mesma moeda, na mesma altura. Olha o problema. Olha o problema. Daí a questão de termos o equilíbrio emocional, o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, na nossa mente. Saber, é momento delicado, mas é saber pensar, esfriar, acalmar, às vezes não responder nada. E deixa aquele momento de ira passar, depois com calma, vai lá e senta e conversa. Por isso que o crescimento cristão, a nossa maturidade espiritual, psicológica, equilíbrio
emocional, é progressivo, é constante. Por isso temos que ser transformados dia após dia, pela renovação, pelo entendimento que a palavra de Deus nos ensina todos os dias, né? A palavra de Deus nos ensina todos os dias. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tenha um coração cheio de amor, que tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e de vingança. Quem tem amor, perdoa, é tolerante. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, de força, de atitude, de fortaleza. Porém, pelos ensinos do Senhor Jesus Cristo, a vingança é uma atitude de quem é fraco. Aquele que vira a face, o que mostra como se deve agir, qual é o comportamento certo, segundo os padrões divinos, né? Esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu comportamento heróico, né? Em especial pela sua posição, pelo seu equilíbrio emocional, pelo dom de Deus que está em você de perdoar aquele que ofende, de mostrar, não agir com a mesma moeda, não retribuir com a mesma moeda, mas mostrar o outro lado. Isso é ter equilíbrio em momentos de adversidades, em momentos de pressão, de desentendimento que muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, né? Falando aqui sobre a questão de arrastar para o tribunal, de levar para as cortes superiores, né? É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos estragos, tanto para uma parte quanto para a outra. E muitos, porque não liberam o perdão, vivem uma vida amargurada, uma vida cheia de problemas, cheia de enfermidades, porque é comprovado que quem não perdoa atrai até para si enfermidades, são pessoas rancorosas, doentes, amarguradas, que não conseguem liberar o perdão. Mas que Deus quebrante o nosso coração, que o Espírito Santo tenha a liberdade de moldar o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa natureza, para aprendermos, perdoarmos aquele que nos ofende, que nos machuca, que nos magoa. Obrigar a fazer algo. Quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz com obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, uma vida transformada pelos ensinamentos da palavra de Deus, um coração renovado pelos ensinos da palavra de Deus. Tudo na vida é uma nova jornada, porque faz com Cristo, né? Quem tem um espírito voluntário, né? Faz além daquilo que está determinado para fazer, né? Então, esse resumo, essa lição vem nos ensinar muita coisa importante nesse ensino do Senhor Jesus Cristo em relação ao perdão daqueles que nos ofendem, né? Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade, com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Eu passei uma experiência alguns meses atrás, que eu sempre, ao levantar, ao acordar, eu peço a Deus que
eu oro a Deus para que eu seja bênção na vida de alguém. E nós temos que ter essa sensibilidade, porque nós estamos aqui para servir ao reino de Deus, aqueles que precisam. E eu sempre gosto de pedir ao Senhor, Senhor, que eu seja bênção na vida de alguém, de alguma forma, ou fazendo uma oração, ou de alguma maneira. E eu lembro que teve um conhecido que deu um problema no carro, e ele conversou comigo e me pediu para que eu pegasse pela manhã cedo, era um bairro distante aqui de onde eu moro, que eu pegasse ele e a esposa para levar para o trabalho, que depois de alguns dias a gente acertava e ele me pagaria o valor devido. E assim foi. Eu digo, tudo bem. Saía cedo de casa, ia para o bairro dele, pegava ele, a esposa e levava para o trabalho. Depois de alguns dias, feito o serviço, nós acertamos, ele disse que ficou X, eu tinha até falado um valor bem abaixo do que ele disse que iria me pagar. Eu digo amém. Ele disse, tal dia a gente acerta. Tá bom, amém. Aí chegou o dia, ele disse, olha, tal dia, mas não tenho hoje, mas tal dia. Eu digo, amém, fique em paz. Chegou o dia, aí ele não falou mais nada. O tempo foi passando, ele não falou mais nada. Enfim, não recebi. Mas em casa, meditando, pela manhã, novamente, Senhor, que eu seja bênção na vida de alguém, veio isso em meu coração. Mas você não pede, não ora a mim, para ser bênção na vida de alguém? Aí eu digo, Senhor, obrigado. E deixei para lá. Não penso mais nisso. Digo amém, Senhor, que eu fui bênção, que o Senhor me usou para ser bênção na vida de alguém. Porque naquele momento, aquele irmão estava precisando. Ainda que ele não tenha agido de uma maneira que... Mas enfim, Deus me usou para ser bênção na vida dele durante aquele período, porque ele estava precisando. Então, assim somos nós. Fazer a diferença. Mostrar o exemplo, sermos exemplo. E assim é a vida, a nossa caminhada cristã. Um dia alguém é bênção na nossa vida. Nós também temos que ser bênção na vida de alguém. Nos perdoarmos, andarmos em união, em respeito, em equilíbrio, honrando, glorificando a Deus, né? Então é assim que nós devemos agir nessa nossa caminhada cristã. Buscando a perfeição de Cristo, nosso terceiro tópico para a gente terminarmos aqui. Uma justiça mais elevada. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, revela uma justiça muito elevada ao dos judeus, né? Incompatível com a natureza humana caída, degradante. Jesus disse que devemos fazer bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar aquele que nos ofendem. Em vez de planejar vingar-se, devemos orar por aqueles que nos magoam, para que Deus, através do seu Espírito Santo, também transforme o coração desta pessoa. O amor mais perfeito, o verbo amar, que aparece lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, é o amor ágape, né? É o amor que sabe receber com alegria, acolhe, ama eternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Veja Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o homem, a humanidade, o mundo inteiro. Jesus morreu de braços abertos. Jesus alcançou todos. Todos. Então, o amor de Deus alcançou todos, ainda que muitos não aceitem, não queiram. Mas o amor de Deus é por todos. Perfeitos para com o Pai.
Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5:48. Jesus dizendo, sede perfeito, mas como seremos perfeitos como Deus, né? O que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo. Todos são objeto do seu amor, ainda que rejeitem, ainda que não aceitem. Mesmo assim, Deus ama. Deus ama a todos, ainda que não aceite. Por isso que Jesus vem dizer, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, porque o vosso Pai que está no céu ama a todos. Ainda aqueles que zombam de Deus, o amor de Deus ainda está disponível para estes. Então, aqueles que nos ofendem, devemos perdoar. Como, novamente, João, primeira epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 20 ao capítulo 4, versículo 20, quando João vai dizer que se amamos dizemos que amamos a Deus, que nunca vimos com os nossos olhos, e não amamos, não perdoamos o nosso irmão que está ao nosso lado, que amor é este? Estamos vendo alguém aqui que não perdoamos, como vão dizer que amamos a Deus se nunca vimos? Então, esse amor não existe, isso é mentira. E ninguém engana a Deus, né? Ninguém engana a Deus. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidencia bondade apenas para com os amigos, nada mudará e procederá como os publicanos desprezados, né? Que os publicanos eram os cobradores ali de imposto, que eram desprezados pelos fariseus. Na oração dele lá, Senhor, não sou como esses publicanos, como os demais pecadores. Que amor é este? Na parábola ali do publicano, lá em Lucas 10:35, Jesus vai mostrando ali que existia, o mestre da lei perguntou a Jesus ali quem era o seu próximo, aí Jesus deu o exemplo. Mostrando logo o sacerdote era o líder espiritual de Israel. Seguido ali vinham os levitas, que auxiliavam ali o sacerdote. E Jesus dando um exemplo que alguém ia passando, saía de Jerusalém, destino a Jericó, e foi pego pelos salteadores, machucado, roubaram e deixaram lá caído quase morto. Aí veio um líder espiritual, viu o rapaz caído ali, fez a volta e foi embora. Veio um levita também, que fazia parte ali do povo espiritual, que estava na incumbência de cuidar do povo, viu também e foi embora. Aí veio um samaritano, que era um povo desprezado pelos judeus, foi lá, pegou o rapaz, sarou as feridas, curou, deu remédio, deu medicamento, levou para uma estalagem, deixou lá alguém cuidando, pagou e foi embora. Disse, se o preço foi mais do que, se o preço pelo cuidado dele for maior do que o que eu já estou dando, quando eu voltar eu pagarei o que falta. Isso é que é amor. Cuidar, perdoar, zelar, agir diferente, na contramão do mundo. Então Jesus veio dar o exemplo, né? Deus ama a todos, o cristão também deve amar, né? Buscar a perfeição conforme ensina as Escrituras. A palavra de Deus é buscar uma vida mais parecida com a do Senhor Jesus Cristo, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Aprendamos a perdoar. Cristão, servo de Deus, que está na igreja todos os dias, ouvindo os ensinos da palavra de Deus, e não perdoa, que vive com mágoa no seu coração, pregando o amor, dizendo que não dá e não tem como, né? A gente pode até enganar o outro, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Quando liberamos o perdão, há momentos, sei que tem situações que é muito difícil, machuca, dói muito, mas o Espírito Santo cura as nossas feridas, cicatriza as nossas feridas. E aprendemos aos pouquinhos. Não é fácil, não é da noite para o dia. É progressivo, mas
Todos os dias o Espírito Santo vai curando um pouquinho, curando um pouquinho, curando um pouquinho. E nós vamos caminhando. Mas em nome de Jesus Cristo, que perdoemos aqueles que nos ofendem, que mostremos que somos diferentes, que não somos como o mundo. Jesus vem nos mostrar que Deus amou o mundo, a humanidade toda, mesmo aqueles que rejeitam, mesmo aqueles que crucificaram a Cristo. Jesus morreu por eles também. E se eles se arrependessem, teriam perdão. Se se arrependeram, houve perdão para eles também, porque Jesus morreu por todos. E Jesus nos ensina no Sermão do Monte que não é olho por olho, dente por dente. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Me machucou, leva na mesma medida. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ensine, transforme, quebrante a nossa natureza, o nosso coração e nos dê um coração quebrantado, humilde, simples, que teme a Deus e que se desvia do mal. Amém? Esse é o resumo dessa nossa 7ª lição, lição de adultos, valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.